Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 14 vereadores nesta sessão do grande e pequeno expediente do dia 11 de abril de 2022, com ausência do vereador Tiago Brunet. Em aprovação às atas 4.179, de 21 de março de 22 e 4.180, de 22 de março de 2022. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. Chegando, então, o vereador Tiago Brunet, compondo os 15 vereadores da noite. Convido para que faça parte da mesa o Tenente-Coronel Luiz Fernando Becker, comandante da 36 BPM, para explanar sobre o seu retorno à Farroupilha pelo tempo de até 30 minutos. Mais 10. Muito obrigado pela sua presença. É uma honra tê-lo aqui. Pode, o senhor que sabe, se o senhor quiser falar daqui, se o senhor quiser falar dali, da tribuna como da questão. Então, fique à vontade. A casa é sua. Obrigado. Bem, eu agradeço, né, pelo convite, à senhora presidente, a todos os vereadores aqui presentes, aos assistentes, aos nossos policiais. Nós viemos para a cidade, né, por vontade própria, né. Na verdade, como eu até comentei na outra reunião, era para eu estar em Caxias do Sul, mas acabei indo, né, solicitando ao comando da Brigada Militar para trabalhar numa parte operacional e acabei vindo à Farroupilha. Foi me oportunizado a comandar o 36 Batalhão, que foi uma grande satisfação. Bem, comandar a Brigada Militar é uma tarefa que a gente sabe carece de muitas demandas, né? Nós temos um atendimento que a comunidade de Farroupilha precisa realmente, né, algo especial. Eu sei que nós tivemos momentos turbulentos, né, até alguns momentos em que existia atrito entre corporações, né. Nós sempre temos altos e baixos, né. Nós temos às vezes momentos de maior tranquilidade, outros de maior complexidade, e agora a gente verifica com esses casos de homicídios que afligem a nossa cidade. E o importante é que eu acho que foi dada uma resposta. Eu acho que aliás só foi conseguido dar uma resposta à altura devido a essa integração, essa forma como as forças públicas estão unidas aqui no município. Bem, vou pedir para o Elton. Eu trouxe algumas imagens aqui que representam o trabalho dos nossos policiais militares, porque o dia a dia, às vezes, o policiamento acaba não sendo totalmente perceptível, porque as viaturas se tornam uma rotina, né? Nós temos uma atividade em que ela é ostensiva, mas como a gente muitas vezes não se preocupa em olhar ali
uma viatura ela passa como um veículo normal e a gente não percebe. Mas a gente trouxe alguns comparativos aqui, uma coisa mais a miúde, relatando de Farroupilha, um comparativo do primeiro trimestre do ano passado e desse, relativo a prisões. Né? Então, tivemos um pouquinho mais de prisões esse ano. Né? Tivemos uma arma apreendida a mais. E sempre a mazela do tráfico que atinge a nossa cidade. Né? É uma problemática que está inserida em praticamente todos os municípios, em Farroupilha não é diferente. Nós temos um atrativo muito grande. Né? Não me lembro se até o delegado Ederson comentou na outra reunião nossa, na audiência pública, que o poder aquisitivo do município é alto, então acaba atraindo também o traficante. É quase que com um comércio, né? É um comércio da droga, então eles só usam da violência e o crime inserido nesse tipo de comércio, mas é uma disputa entre os pontos, né, como se fosse um comerciante normal. Eles têm regras, têm leis, que, aliás, as leis deles, de quem não cumpre, né, acontece o que a gente tem até na data de hoje, né, desses casos de homicídio. Então, a gente tem um trabalho muito constante, né, na prisão desses delinquentes. Bem, então vamos começar pelo nosso trabalho ordinário, né, o policiamento a pé. Né, e nesse sentido, nós amanhã, né, nós vamos lançar aqui, eu ia deixar um pouco mais adiante, mas como eles estão chegando ali, né, o Fernandes, né, aproveita e vem os dois aqui na frente, por gentileza. Já peguei assim vem tu e a tua companheira ali, a tua patrulheira. Eu queria apresentar já os dois membros aqui a gente vai criar uma patrulha comercial na data de amanhã. Então, por gentileza, se apresentem. Se apresentem para o... Nós vamos criar uma patrulha comercial, porque assim, eu estive num banco da cidade e fui conversar até com o gerente, e eu fiquei muito triste quando conversando com a gerente lá, falando sobre a questão de segurança, e ela, eu estou há 7 anos aqui em Farroupilha, é a primeira vez que vem um policial assim conversar comigo. Daí, sabe quando cai aquela coisa, né? Às vezes a gente está muito longe, né? Muito distante. Então, surgiu essa ideia, eu conversei com o capitão Tonato, que comanda a companhia, e ele fez um marabalismo lá, né, Tonato? E a gente conseguiu trazer 2 policiais que são comunicativos, que eles gostam desse tipo de trabalho, e a gente vai colocar eles nas ruas. Então, eles vão para a viatura, vão deslocar a pé nos estabelecimentos comerciais, não só no centro, mas também um pouco mais afastado, né, para saber os seus problemas, as demandas de segurança, sobre as necessidades que o nosso comércio tem. E, apesar de nós não termos casos mais peculiares, né, mais graves aqui no município, né, tivemos um assalto, né, nesse primeiro trimestre aqui em Farroupilha, mas os senhores sabem, senhora, que o comércio atrai toda a população, né, que vem gastar o seu suado dinheiro ali para comprar os objetos de necessidade. Né? Então, eles vão desempenhar um trabalho que eu acho fundamental, e também que se demonstra também no serviço que eles vão estar caminhando a pé, né, na maior parte das vezes, pelo nosso comércio. Então, agradeço. Só peço que vocês falem os seus nomes ali, se apresentem. Soldado Fernandes e Soldado Graziel. Sejam muito bem-vindos. Bem, podem retornar. Obrigado pela... Né, agradeço, né, já quis apresentar eles. Amanhã a gente vai fazer o lançamento ali em frente à prefeitura,
desse estilo de policiamento. Bem, o policiamento motorizado, que comumente é visto, né, no deslocamento diário, e o atendimento de ocorrência. Nós temos a força tática aqui, que são aqueles homens, e agora uma mulher, né? Nós não tínhamos mulheres na força tática, agora, né, recentemente se apresentou... Também, né? Hoje? Primeiro serviço hoje? Ou segundo? Sábado? Se apresentou na força tática, né, para a gente mesclar também o serviço operacional, né, da força tática. É um apoio, né, e o nosso efetivo da força tática aí recebeu com muito afeto aí a nossa nova integrante, os nossos 2 novos integrantes da força tática, que também desempenham um trabalho mais voltado para as atividades especiais, quando precisa de um emprego mais técnico, um emprego mais com uma força um pouco mais, não digo qualificada, mas com armamento, equipamento um pouco mais pesado, digamos assim, né? Então, temos o tenente Lucas, que é o nosso comandante da Força Tática, e sua equipe ali, que desempenham um trabalho que, por exemplo, olha essa quantidade de drogas que está aí nessa foto, foi apreendida aqui em Farroupilha, infelizmente. Então, nós temos esse tipo de mazela, então a gente precisa também uma força uma força repressiva à criminalidade também para ter uma resposta qualificada nesse sentido. Nós também temos a atuação do nosso setor de inteligência, né, que justamente para apoiar o policiamento, apoiar a nossa força tática, apoiar o policiamento ordinário, a gente precisa de um trabalho, né, de inteligência policial, que a gente não faz o serviço da Polícia Civil. Nós não investigamos, mas nós estamos muito ligados, aliás, à Polícia Civil, porque nas ruas o pessoal busca as informações e leva para a Polícia Civil. E nisso, né, já se conseguiu vários cumprimentos de mandado, esse ano, inclusive. Nós temos muito mais para ser feito durante esse ano, no decorrer. E são informações que são policiais que não aparecem, né, eles trabalham de uma forma discreta, mas que muito desempenham para o nosso município. O Proerd, né, que eu acho que é um carro-chefe aqui da cidade. Então, nesse primeiro trimestre desse ano, vamos completar mais de 30 mil crianças, né, que estiveram frequentando o Proerd. Então, eu acho que é um orgulho, né, desde a época do Coronel Leonel, dos nossos policiais mais antigos aqui. O Trevisol foi uma referência por muito tempo aqui na cidade, né? Nós contamos com essa sapiência, e o brigadiano, né, o policial como professor dentro da sala de aula é muito importante também para a gente desmistificar um pouco aquela rigidez, né, da polícia. E uma coisa que a gente estava comentando, nós fomos num seminário ali, palestrar um seminário do Conselho Tutelar, que estava também o juiz Mário, a doutora Cláudia, e a gente comentou, né, que muitas vezes, por nosso instrutor do Proerd, vêm os casos de abuso sexual envolvendo as nossas crianças, né? Então, começa a criar um vínculo com as crianças que elas chegam a conseguir se abrir a esse ponto, né, de trazer algo tão grave que ocorre em toda a nossa sociedade, né, acaba tendo inserido esses fatos, né? Até foi muito bom, né, o semáforo do toque que eu vi lá no seminário, foi muito interessante. Bem, eu antecipei, né, o nosso trabalho aqui, um policiamento bancário, que também é um policiamento comercial, que a gente vai ter um pouco mais atuante a partir de amanhã. A nossa Patrulha Maria da Penha, né, nós temos um trabalho especializado, e é interessante, assim, porque
A Maria da Penha faz um trabalho que muitas vezes também não é visto, porque a gente acaba não divulgando as imagens das mulheres que necessitam desse apoio. Agora, é um trabalho muito importante, porque a gente tem que dar uma resposta imediata. Como se diz ali, a Maria da Penha não pode esperar um dia, né? De um dia para o outro, a mulher pode ser vítima de um homicídio, de uma agressão. Então, nós temos casos até emblemáticos que conversando com os nossos policiais que fazem a patrulha, que um ex-marido ali veio se apresentar para a patrulha dizendo: eu estou aqui perto da casa dela, mas eu não vim por causa disso, né? Então, eles já têm aquele sentido de saber, né, que não deve se aproximar ali da pessoa pelas medidas, né? E, ao mesmo tempo, sabe que a patrulha está girando, está atenta. Bem, nós temos ainda algo muito antigo aqui na cidade que não foi ainda extinto, que é o policiamento comunitário. Eu recordo, né, já tivemos visita, inclusive, de policiais lá do Japão, aqui na cidade, para acompanhar esse tipo de serviço. E ainda temos o policial, claro, uma modalidade diferente, como se fosse o estilo Koban, em que o nosso policial ele mora na comunidade, ele tem a viatura específica dele, então ele guarda a sua viatura na sua casa, né? Então ele pode sair a qualquer momento, não necessariamente quando estiver de serviço, ele tem as condições de atender às demandas da comunidade, o que acontece bastante, né? Então, ainda temos esses pontos de policiamento comunitário. E agora, né, o patrulhamento escolar, que nós temos um grupo de aplicativo dentro da corporação, do serviço, e é incrível como o pessoal faz o acompanhamento, né? Até como trabalhava em Bento, né, a gente não tinha tanto essa visibilidade do trabalho desempenhado pelo nosso policial junto à rede escolar, né? Porque de noite, de dia, eles já mandam uma foto: estão fazendo uma parada aqui na escola tal, né? Então, eles já colocam isso diariamente para a gente ter uma noção, já que está sendo feito policiamento escolar. E nós temos algumas demandas, né, aqui referente a isso, né, porque está muito difícil ali trabalhar com os adolescentes, né? Nós temos também o tráfico também tentando se inserir na rede escolar. É um trabalho que carece uma atenção bastante do nosso policiamento. O vídeo monitoramento, até como se já foi mencionado antes, bem, a gente viu 2 últimos casos de acidente de trânsito ali, e é até interessante ver a nitidez das imagens, né, que proporcionaram até se definir ali quem estava errado, quem estava certo no acidente de trânsito, né? Nós estamos, né, na tratativa aí de uma melhoria do sistema, né, de tornar ele mais inteligente, digamos assim, e com cercamento eletrônico. Daí proporciona a gente ter o conhecimento de cada carro que está furtado que entra no nosso município. E isso ainda não existe, né? Até como falou o secretário Coloda, né? A gente está ainda instalando as fibras óticas que carecem para fazer esse trâmite de informações aí para o sistema. Bem, então, lá os nossos 2 policiais. Eu gostei dessa imagem aqui, né, que colocaram num grupo do comércio ali. É útil todos os dias, né? E, por acaso, tinha viatura embaixo, né? Daí eu recortei a foto e, pô, olha só, né? Eu acho que cai bem essa imagem com essa frase, né? E nós temos o mascote, né? Eu acho que... não, mas vamos... né, faz favor, Elton, pede para o Anderson trazer o recruta lá no quartel. Lá.
Vamos trazer o recruta para cá, né? Eu ia mesmo perguntar, cadê o recruta? É que se traz antes, ele não para quieto aqui. Daí também ninguém presta atenção na gente, né? Só o cachorro daí. Mas eu digo pela notoriedade desse cachorro, uma coisa tão simples, né? E que foi visto mais de 3.300.000 vezes esse vídeo. Então, está completando 250.000 curtidas, né? Mais de 30.000 compartilhamentos esse vídeo desse cachorrinho. Né? Uma coisa tão simples, né? E que a gente viu por todo o país, né? Aliás, em São Paulo, ele passou por todo São Paulo, né? A gente fica pensando, pô, 6, 7 Caxias do Sul assistiram esse vídeo, né? Então, uma coisa tão simples, mas eu acho que leva o nome de Farroupilha para todo o país, como uma cidade que acolhe os animais, né? E isso é importante também. Bem, pode... E outra coisa, eu não tenho Instagram, né? Mas o Cão Recruta tem Instagram. Se quiserem seguir ali, sabemos... quiserem seguir e acompanhar o Evoluir, né? Que, aliás, ele, de novo, né, fez as necessidades dele na minha sala, né? Ele quer derrubar o comando, né? Mas parece que ele dobrou de tamanho, né, de quando a gente pegou ele. Quando ele apareceu no batalhão, parece que já dobrou de tamanho. Mas, bem, eu quis ser bem célere na apresentação, até para oportunizar que consigamos conversar, né, trocar algumas informações. Eu até saliento, né, que esses casos nós completamos o 15º homicídio, né, na data de ontem. Já era um atrito já antigo aí de uma família, né, mas porém ele destoa do aspecto disputa do tráfico de drogas. Então já faz mais de 45 dias, né, porque os últimos 2 foram em confronto com a Brigada Militar, né, depois tivemos mais esse caso. Agora, importante é que a criminalidade organizada, né, ela deu uma pausa, né, nesse atrito entre elas, né? Não que a gente não saiba, não imagina que eles ainda planejem algo, né, mas nisso também está sendo atuado, e com certeza a gente vai ter mais algumas ações na sequência. Mas estamos à disposição, né, para maiores informações, a gente trocar algumas informações, a gente ser receptivo aí quanto às perguntas dos senhores. À disposição, doutor. Muito obrigado pela sua explanação, Tenente Coronel Luiz Fernando Becker, excelente. E agora, a palavra está à disposição dos senhores vereadores pelo espaço de até 3 minutos, e o nosso convidado terá o mesmo tempo para respostas. Então, o primeiro será o vereador Amarante. Tenente Coronel, nosso convidado, a nossa presidente, doutora Eleonora, a Clarice, os demais vereadores, e aqui toda a corporação da Brigada e os demais que estão aqui nos assistindo. Capitão Tonato, o nosso Tenente Coronel, ou, aliás, o nosso Tenente... Lucas. Marcelo. E os demais, todos aqui. Tenente Elton, que é a nossa comunicação social. Né? Tenente Elton. E que bom que a nossa segurança... eu quero dizer que, Tenente, nós temos segurança em Farroupilha. Nós fechamos as portas. Se antes tinha uma frestinha, agora está fechada. Fechou. Né? Fechou para aqueles que, de repente, pensavam fazer a desordem aqui. Né? Eu acho que nós está bem claro. E por mais que o Cão Recruta ser um aliado da Brigada, ele também levou isso para o Brasil inteiro, além de divulgar o nosso município, de certa forma, dizer aqui tem segurança, né? Aqui está seguro. As câmeras de monitoramento, como o senhor mesmo mostrou, ilustrou,
ela é uma prova que dá para utilizar e dá para servir por uma série de fatores. Até mesmo nós que somos mortais, que às vezes queiramos mudar a situação do fato de uma batida ou até mesmo de uma situação rotineira do dia a dia, não dá. Nós estamos monitorados. E eu acho que até tinha o tenente atrás, nós já tivemos aqui situações de delegados que não se sintonizavam, né, e que hoje se vê uma aliança entre a Polícia Civil, a Brigada Militar, e que isso só traz para nós mais segurança, mais estabilidade, mais resultado, mais efetivo no trabalho no dia a dia. E o que eu quero... Claro que tem ainda algumas questões, principalmente nos bairros, que veio aqui na nossa última audiência, que são bairros do bairro Alvorada, eu acho que aqui do núcleo foi falado aqui do bairro São José, que tem principalmente as áreas invadidas, né? E que lá, de repente, não sei se lá está instalados pontos de tráficos mais radicais, mas lá está instalada, de repente, a questão, até uma falta, às vezes, de conhecimento, até mesmo de tratar com mais conhecimento, com mais educação, com mais ensino. Até eu perguntaria, Tenente Coronel, como que o senhor vê estes núcleos para ser trabalhado? Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, bem, senhor tenente. Obrigado. Nós temos, aliás, as mortes, né, ocorreram justamente no bairro São José e no bairro Industrial, fora as do confronto que foram ali no Monte Pascoal. Mas a nossa problemática realmente está inserida nesses bairros, porque o tráfico está inserido nesses bairros, apesar de ter muitas pessoas de bem, né? Então, não é simplesmente a gente chegar lá e acabar com o bairro, né? A gente tem que fazer algo cirúrgico, estratégico, porque a gente tem que proteger as pessoas de bem que estão lá e, ao mesmo tempo, vemos uma preocupação, principalmente com a linha férrea, que trouxe um círculo, né, de invasão, né? Ela causou, né, uma problemática para o município, porque não sei se chegaram a andar, né, em toda a linha férrea até Caxias, praticamente está tomado. A gente vê o pessoal instalando os gatos, a gente vê a ocupação um pouco, aquela ocupação desorganizada, né, que acaba também, às vezes, tendo negociatas de espaço. Nós temos uma disputa ali, às vezes, na força, né, porque não existe nada no papel, não existe nada formalizado lá, né? Então, a gente tem uma problemática do município, sim, e claro, né, vamos atuando, né, aos poucos, tentando inibir, né, o tráfico, que, aliás, não sei se já comentaram, o tráfico é um crime de família, né, porque vocês podem ver, às vezes, os pontos de drogas não acabam, porque quando é preso lá o marido, né, daí a mulher assume. Quando prende a mulher, um tio assume. Quando prende o tio, o sobrinho assume. Então, quando vê, está quase toda a família lá dentro do presídio. É um crime que... por isso que, às vezes, não acabam as bocas de fogo, porque não deixa de ser um comércio, né? Alguém vai cuidar do comércio que restou, né? Mas, obrigado. Com a palavra, o vereador Juliano. Boa noite, senhora presidente, doutora Eleonora. Boa noite, vereadora Clarice. Cumprimentos a mais colegas vereadores. Quero uma saudação especial ao nosso tenente Becker, toda a corporação, imprensa, cidadãos que nos acompanham aqui dos seus lares. Bom, quarta-feira passada nós tivemos uma grande audiência pública aqui nessa casa e, como a Amarante falava antes, há uma sintonia muito grande. O discurso estava muito próximo, né? Que vê que fechava e vê que era que existia um compasso, que aquilo de fato era
próximo, que essa ligação, eu acho que essa parceria entre a Brigada Militar, a Polícia Civil, o Juizado Criminal também é muito produtivo e muito vantajoso para toda a comunidade, que nós que saímos ganhando. Então, quero também cumprimentar todos e externar meus parabéns à corporação. A gente acompanha e sabe que muitas vezes as condições que se tem de trabalho, elas não são condizentes com as demandas, né? Então, por isso também reforçamos o pedido do que nós pudermos nos solidarizar e colaborar, estamos à disposição. Também depois eu quero entregar para o senhor, tenente, o relatório da audiência pública com a manifestação de uma cidadã que o meu colega vereador Tadeu, que é o ouvidor parlamentar, me entregou antes aqui, então, que são bem pontuais. Eu fiquei muito feliz com esse novo mecanismo que a Brigada vai utilizar desse policionamento na rua. Por quê? Tu conversa com as pessoas dizem, mas se botar a Brigada na rua, expulsa, chama atenção. Então, sim, é uma sensação de tranquilidade, de segurança para os cidadãos, para os munícipes que ali estão na rua com a presença da Brigada e também coíbe qualquer tipo de infrator, delinquente ou qualquer coisa do gênero de estar cometendo um ato ali nessa localidade. Uma das coisas, pela vivência de escola, que também é muito importante, principalmente na entrada e saída, porque tem maus elementos lá que ficam, sejam mais jovens ou pessoas de mais idade, que ficou comercializando droga em alguns pontos, ou até mesmo outras questões. E era corriqueiro, né, diretora Clarice, vou te nomear assim, na época que trabalhávamos junto no Colégio Estadual Farroupilha, que volta e meia sempre tinha algum problema e a Brigada sempre estava à disposição, aparecia e estava resolvido o problema, afastava, enfim. E, por fim, né, um simples ato da adoção de um cão que apareceu no portão e como que repercutiu positivamente. Algo muito simples, mas que engrandeceu toda a corporação e, obviamente, elevou o nome da cidade. Então, eu quero, mais uma vez, parabenizar, cumprimentar e me colocar à disposição dentro das nossas competências e prerrogativas, o que pudermos fazer. Muito obrigado, senhora presidente. Bem, agradecemos as palavras. Realmente, a rede escolar, e a gente tem uma atenção especial estadual, porque é sempre aquele foco, né? Terminou o turno da aula, né? As pessoas se aglomeram lá para acompanhar a saída, né? É uma praxe do nosso jovem, né? E às vezes dá algum atrito, algum tipo de desavença. Então, os nossos policiais muitas vezes estão ali para evitar esse atrito. E realmente o recruta foi uma bênção para nós ali, né? Trouxe muito, está trazendo muitas alegrias. Quando não está fazendo cocô na minha sala, né? Mas eu não sei se não responsabilizo aqui, doutora, porque o recruta ainda não conseguimos treinar ele totalmente aí. Ele vai aprender. Não. Quer trazer o recruta depois, continua? Depois a gente traz o recruta. Com a palavra, a vereadora Clarice. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite à nossa imprensa, que está sempre aqui nos prestigiando. As pessoas que estão aqui presencialmente, aquelas que nos acompanham dos seus lares, todos os nossos servidores. Aqui o tenente Becker, seja bem-vindo, e toda a sua corporação. Eu quero destacar aqui da sua fala, tenente, a questão do policiamento a pé e de viaturas. Há muito tempo atrás, não quero dizer aqui a data para não denunciar a minha idade, a gente via muito mais viaturas e policiais nas ruas, né? Então, eu fiz uma leitura individual, que seria ou por falta de recursos humanos, ou talvez a substituição pela tecnologia, né? Que hoje nós temos câmeras, temos questões das redes sociais, dos grupos, dos vídeos de monitoramento, que, por certo, substituem muitos, né, os recursos humanos. Então, acho importante essa questão do retorno, mesmo que seja aos poucos, o policiamento ostensivo, né, que se fala, na questão presencial. Por isso, como o meu colega vereador Juliano falou, realmente traz
mais segurança, né, para a população. Porque tu tá vendo aí os policiais na rua. Acho importante, sim, essa iniciativa do retorno desse policiamento nas ruas. E também quero parabenizar aqui, que é muito importante, que também é uma forma de pressão, é a questão das mulheres. Parabéns por mais mulheres nessa corporação. Acho que nós temos o nosso espaço e assim nós estamos sempre avançando, né? É importante, sim, e parabenizar, né, a aceitação de mulheres nessa corporação. E também dizer que já acompanhei muito o trabalho do Becker antes dele sair e nos deixar aqui de Farroupilha, e será bem-vindo pela sua competência, e a gente sabe de todo o trabalho que já executou, que eu acho que ali no coraçãozinho dele, Farroupilha sempre teve o seu espaço, né? Por isso o seu retorno também. Parabéns e seja bem-vindo. Bem, agradeço as palavras. Na verdade, eu penso assim, ó, que nós, como comandante, claro, é uma função isolada, né? Só tem um comandante da unidade, mas eu não trabalho nas ruas, né? Não desempenho o dia a dia. Quem desempenha é o nosso policial, que ele acaba fazendo todo esse trabalho, né? E simplesmente a gente tem uma ação de gestão em que, claro, a gente gerencia ali os recursos humanos e os materiais, e vibra muito quando o pessoal traz esse resultado, traz esse desempenho, que ultimamente, inclusive, eles estão pegando estão prendendo um tráfico por dia, praticamente, aqui em Farroupilha, né? Até em Flores da Cunha ali também está aparecendo muitos casos de tráfico, que eu até perguntei para o Tonato o que houve, né? Flores da Cunha está diferente, está mudado agora, né? Não tinha esse tipo de ocorrência lá, né? Mas a gente muito feliz, né? Porque, na verdade, como comandante, a gente não inventa roda, né? A gente não consegue mudar totalmente o policiamento, né? Simplesmente a gente pode facilitar atrapalhar um pouco, né, o trabalho desses nossos policiais, que eu admiro muito, e que a cada prisão a gente vibra, e eu sei que o nosso policial também vibra, né? O orgulho de um policial é retirar uma arma da rua. Ele fica extasiado, né? E nisso a gente tem os nossos perdigueiros humanos ali, né? As nossas perdigueiras agora também, né, que fazem esse trabalho aí para tentar retirar todo esse lixo das ruas, né, que são as drogas e as armas. Obrigada. Tá, então a palavra está com o vereador Sandro. Decidam-se. Na verdade, eu estou esperando aqui. Presidente, boa noite. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, comandante Becker, obrigado por ter vindo. Um bom retorno de maneira oficial, então, aqui, a toda a corporação. O trabalho de vocês realmente é muito importante. Eu estava falando agora com meus colegas, foi em Minas, se não me engano, aquela vez que teve a greve dos policiais, que teve todo mundo entrou em greve. Se não me recordo, uns 3 anos atrás, 4, que estava em greve, e tinha um amigo meu que mandava mensagem, e ele dizia: são 6 horas da tarde e eu tenho medo de sair de casa para ir até a padaria comprar o pão. Então, na verdade, o trabalho de vocês é excepcional, a gente sabe da importância que tem. E juntou algo de interessante, na minha opinião, o fato de se trazer policiais caminhando na rua para falar com o cidadão, para falar com os lojistas. Isso cria um cenário de boa-vinda. Isso cria, assim, um clima muito bom entre policiamento, entre toda a brigada, entre a população. Junto com isso, também, recruta, né? Como que umas coisas tão simples parecem que são simples, não são tão simples, porque se fossem tão simples, não teria esse número de visualização, não teria essa sensação de apego. Então, esse clima que estão criando, que a Brigada está criando, e as diretrizes dadas por ti aí, eu acho que ele é extremamente importante. A gente precisa disso.
A gente precisa se aproximar cada vez mais da brigada, e a brigada demonstrando que quer se aproximar da população. Esses fatores, na minha opinião, são extremamente importantes. E, por exemplo, a questão de escolas, é óbvio que é o que eu acredito, sim, a visão de vocês ela é muito mais técnica, então toda hora fazendo isso, mas muito bem colocada esse olhar para os nossos colégios. Muito bem posicionada essa ofensiva ali em função dos colégios, porque é ali que a gente tem as nossas crianças, é ali que a gente tem os nossos adolescentes, e eu vivo em sala de aula, e eles são extremamente inteligentes, mas às vezes eles são suscetíveis a influências também. Então, muito importante esse tipo de iniciativa, assim. Claro que sempre existiu tudo isso, mas aqui perceber que vocês, nesse momento, vocês estão aqui nos dizendo que não, o efetivo vai ser em função disso, em função daquilo, é muito legal. E eu estava comentando aqui com o Caleb, né, Caleb? Eu disse, poxa, quanto tempo, e eu perguntava para mim, nossa, quanto tempo que eu não vejo brigadianos caminhando na rua. Tá? E logo, logo a gente vai ver, concluindo já, senhora presidente, logo, logo a gente vai ver a população mesmo falando isso, dizendo, olha, o pessoal está vindo aqui, está passando na minha loja, está passando na frente, estou falei com o brigadiano. É muito legal mesmo, eu acho que a gente vai estar entrando aí num novo patamar. Obrigado, comandante. A palavra é sua. Obrigado pelas palavras também. Nós temos o policiamento, né? Ele tem que ser repressivo quando há necessidade, e eu acho que ele tem que ser próximo quando também há necessidade na maior parte do tempo. E realmente o policial na viatura ele faz o policiamento, mas ele é a pé. O Pedro e Paulo antigo, né? Ele em contato com a população ele traz muito mais benefício, ele consegue trocar muito mais informações. E isso que a gente vai tentar fazer, né? Tornar o policial mais próximo da população, né? Tornar ele mais acessível e, realmente, até nós ficamos com saudades, às vezes, de ver uma dupla de policiais caminhando, né, na cidade, porque faz uma diferença tremenda, eu acho. Obrigado, Tenente Coronel. A palavra está agora com o vereador Caleb. Eu queria fazer um pedido especial, se a senhora depois permite que o mascote assuma a palavra, a gente gostaria de saber também. Eu tenho percebido uma coisa que é muito legal, que acontece e que sempre tem muita repercussão, né? É quando acontecem as coisas que vocês têm que fazer, prender bandido, saem vitoriosos daqueles embates, isso a gente quer saber muito, né? Mas a gente também gosta muito do lado humano de vocês. Então, por que teve tanta repercussão do mascote? Porque é isso que a gente espera. Eu quero, de novo, ver essas postagens que a gente via de vez em quando de crianças encontrando policiais, né? E o filho, pai, eu quero ser que nem ele, eu quero... Sabe, é tão bom isso, né? E, infelizmente, a vida não é assim. Às vezes não acontece isso, porque nem sempre vocês têm espaço na mídia para essas coisas, né? Vocês têm espaço, às vezes, por motivos que não são bem intencionados por parte de quem dá o espaço na mídia, né? Mas eu queria parabenizar vocês por isso, né? Quando vocês mostram essas coisas, a gente fica, e eu digo a gente como povo, né? Todo mundo fica muito contente. Eu me lembro de uma apresentação, até comentei com o senhor, faço parte daquele projeto da Natalina, do trânsito, né? A música lá do trânsito é minha, e eu estava fazendo um show lá no Cinquentenário. Eu tive a oportunidade de ver o senhor ali, né, com toda a equipe, o senhor e a sua família, era um momento de descontração, vocês ali tomando um refri e tal, né? Uma hora o senhor me ofereceu lá um refri, sabe? Ou seja, são gente como a gente, né? E é isso que a gente gosta. Sabe que a sua função e de todos vocês é muito complicada, né? Porque quando está na rua não tem essa coisa de amiguinho, né? O bandido não... Né? Mas então parabenizar vocês porque vocês têm esses dois lados aí, né? E principalmente agora tendo mulheres também fica uma coisa mais, porque a mulher ela é mais carinhosa, ela é mais, né? Até para tratar com outras mulheres, digamos, né? Então, parabéns, eu fico orgulhoso de ter contato com alguns de vocês, né? De vez em quando converso com o Tenente Lucas, que me passa algumas informações, algumas visões que a gente também, que não é do ramo, não sabe, né? Isso deveria ser assim, deveria ser assado, né?
Então, quero parabenizar todos vocês e dizer que vai ser um sucesso sempre, quando vocês mostrarem essas coisas dentro do possível, né? Que mostrem que vocês são pessoas, seres humanos como nós, vão sofrer também, né? E tem aquele momento que vocês vão ter que pegar firme, né? Mas parabéns, muito obrigado por tudo que vocês vêm desempenhando aí em todo o Brasil e principalmente na nossa comunidade, né? Agradeço as palavras. A palavra é sua. Bem, a gente estava até comentando hoje, por acaso, né, que às vezes surpreende. Olha ali, um policial está almoçando. Né? O pior que, claro, né, tem aquela imagem, né, o policial sempre trabalhando, né, útil todo dia, mas o policial também almoça, tem que pagar suas contas, tem os seus problemas, tem os seus dias ruins, né, tem os estresses de casa, né, é mandado pela mulher, né, tem todas essas situações que envolvem, né, qualquer cidadão. E o nosso policial, claro, ele tem que superar muitas vezes esse caso do dia a dia para incorporar, né, aquela farda e, às vezes, agir de uma forma mais firme e, às vezes, também sendo um pouco mais humano, né, tendo uma sensibilidade de ver as coisas boas também que a gente tem no município, né. Obrigado. Muito bem. A palavra agora está com o vereador Alexandre. Boa noite, Coronel Becker. Aqui a minha fala é mais para um agradecimento, Coronel. Que depois que vocês se uniram, poder público, polícias integradas, como mudou a nossa cidade. Como a gente tem uma sensação de segurança, essas prisões que estão acontecendo, para alguns soa como, mas para nós é segurança. Que essas pessoas, esses delinquentes estavam aí, rodando, nos cercando, para dizer a verdade. Que o pessoal sabe que a nossa cidade, como está vindo coisas boas, muitas lojas, está vindo também o poder aquisitivo. Isso chama a atenção do pessoal das drogas, que o nosso município ele é centralizado, como eu disse aquele dia aqui, ele é muito bem centralizado e o usuário de droga, ou quem fornece isso, está vendo isso. E está sendo cercado. A nossa comunidade, a linha Paese, como eu citei, depois que nós botamos as câmeras lá na praça, interligadas com o telefone do Coronel Lucas, do Tenente Lucas, tem uma chamada lá, ele vem em tempo real na praça, todos os redores, como está, o que está acontecendo. Né? Isso inibiu um monte lá, um monte. Nós tínhamos muitos problemas na comunidade de pessoas, vândalos na sexta, sábado à noite, aí na praça, quebrando coisas, praticamente que não extinguiu totalmente, mas 90%. Né? Até eu digo, eu tinha uma loja em Bento, como é bom para o lojista receber a visita do policial, né? Vir lá como um amigo, né? Ele se sente gratificado por isso. E a comunidade só vai ter a ganhar com isso, Coronel. Muito, muito. Ver os guardas caminhando na rua, conversando com as pessoas, isso não tem preço, sabia? Era muito tempo que não acontecia, não por vontade dos policiais, a gente sabe, pelas demandas, poucos policiais que a gente tinha, né? Mas eu acho que o nosso município está, poder público, brigada, todos os poderes inclusos, juntos, nós somos mais fortes. Juntos nós somos mais fortes. E eu quero dizer assim, eu fiz trabalho voluntário uma época e a gente visitava os colégios, pegava os alunos que eram considerados problemas nos colégios. Aí, depois que a gente identificava, a gente visitava as famílias. E a gente percebia que o problema, às vezes, não era o aluno, era a raiz familiar. Ele não tinha uma estrutura de família para que ele pudesse progredir. Isso é muito ruim, isso vem do colégio. Né? O ProERD vem muito a juntar essas coisas. Era isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. A palavra está com o senhor. Obrigado. Obrigado pelas palavras. Nós vemos essa última frase do senhor ali, que às vezes quem está doente é a família, não a criança. Né? A gente viu lá no seminário do Conselho Tutelar, em que às vezes está o professor, né, educando, tentando colocar ali, né, a criança, né, para um sentido positivo, e ela vai para casa, desaprende tudo aquilo que
que foi ensinado, quando volta, né, mesma situação, né? Então, às vezes, temos famílias que estão doentes, né, que precisam de um apoio, às vezes, não só a criança, não adianta trabalhar só a criança, né? Agora, realmente, até voltando para a rede escolar, nós percebemos como a cidade muda quando começam as aulas, né? A gente imagina a cidade no período de férias escolares e no momento de aula ali, olha, ela muda a movimentação tremendamente, né? O fluxo de veículo é enorme, porque são os pais levando as crianças, são até o comércio também movimenta, né? Por material escolar, por tantos outros motivos, mas nós temos, né, uma atenção especial, porque eu acho que quando envolve uma ocorrência com crianças, e a gente já teve aqui em Farroupilha uma criança de 10 anos com uma faca na mão, né, querendo agredir os professores, os outros colegas, assim como às vezes a gente tem aquela recepção de um sorriso no rosto de uma criança, então a gente acaba tendo esse duplo sentido, né? O nosso policial tem que se adaptar, às vezes, de uma criança estar olhando uma forma negativa, ou às vezes ela está olhando como alguém que ela se imagina no futuro, né? Tem esses dois viés aí. Obrigado. Obrigado. Eu passo a palavra ao vereador Roque. Senhora presidente, doutora Eleonora, doutora Clarice, demais colegas vereadores, o tenente-coronel Becker, cumprimentando o senhor, eu cumprimento toda a sua equipe que está aqui do batalhão, né, visitando a Câmara e demonstrando também a unidade do batalhão, da equipe, enfim, né? Cumprimentar as pessoas que nos assistem através aqui do nosso plenário, também através das plataformas digitais. E é lógico que, se nós formos analisar, a Brigada Militar e nenhuma força de segurança pública vai poder estar em todos os locais que têm problemas ou que têm potencial de ter problemas, né? Mas o que eu vejo na Brigada Militar? É muito importante as estratégias da Brigada, né? Porque se você imaginar que vai atender a todos, é muito difícil. Porque vai sempre ter alguém que vai estar queixoso, ou não foi atendido, ou de repente não chegou lá o braço forte da Brigada como o cidadão imaginava que fosse chegar. Mas, se tiver a possibilidade e for oferecido à Brigada Militar as condições e as ferramentas de traçar os seus planos e as suas estratégias, com certeza teremos resultados positivos. Porque não adianta simplesmente ter efetivo e esse efetivo também não ter as condições para trabalhar. E não adianta ter as condições de trabalhar e não ter o ser humano, não ter o cidadão e a cidadã trabalhando lá no seu efetivo para poder dar conta do recado. E essa estratégia de ter a ostensividade da Brigada, de poder circular, de poder estar na rua caminhando, de poder estar se mostrando. Só o fato de estar aqui na Câmara de Vereadores hoje é um ponto positivo. Por quê? Porque a Brigada Militar se mostra, e quando a Brigada Militar se mostra, né, ocupa um espaço e a delinquência tende a também entender que a Brigada está presente. Na semana passada, o vereador professor Juliano fez aqui, por iniciativa dele, mas aprovado pela Câmara de Vereadores, por todos os vereadores, uma audiência pública, onde se fizeram presentes aqui as forças vivas da segurança, através do policiamento ostensivo, representado pela Brigada Militar, e através da Polícia Civil, também representado pelo doutor delegado Bilian, e o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, e a Guarda Municipal, o Mocovi. Isso é uma outra demonstração também que transmite para a comunidade a questão da unidade, né? Estamos unidos em torno da questão da segurança. Então, eu não vou fazer nenhuma pergunta, mas vou parabenizar a Brigada Militar por cada vez dar mais demonstrações de unidade, de organicidade e de inteligência para combater o crime. Porque, claro, o crime também anda a passos largos em termos de inteligência. Então, a Brigada, de igual forma, tem que se superar todo dia. Muito obrigado.
A palavra está com o senhor. Obrigado pelas palavras. Nós agora temos alguns desafios nesse mês de maio. Vamos ter o Intrai, a Surdo-Olimpíadas, que é um evento internacional. Vamos ter mais um Caravaggio. E eu acho que o Caravaggio, esse ano, vai realmente ter uma movimentação muito forte. Vem os romeiros todos que não têm a oportunidade de fazer a romaria tanto tempo. Então, eu acho que vai ser um desafio para esse nosso efetivo. E, realmente, com condições ali, quanto melhores condições materiais, quanto mais efetivo a gente tiver, melhor vai ser o nosso desempenho do policial. E, claro, como gestores, vamos tentando aprimorar o máximo que dá com o efetivo disponível, mas, lógico que para nós, quanto mais recursos humanos e materiais, eu diria assim, que até viaturas nós agora estamos bem, estamos muito bem. O Farroupilha, o 36º Batalhão ali, é o primeiro local de arrecadação de todo o Estado no programa PSEG, ali, que é o do reaparelhamento de materiais por parte da disponibilidade do imposto devido. E eu acho que isso pode ser até uma porta de caminho lá em Porto Alegre, de pedir mais recursos humanos e materiais, porque Farroupilha contribui tanto, a gente tem tanta, a comunidade ajuda tanto, eu acho que Farroupilha merece nesse sentido. Mas, realmente, sempre que a gente tiver condições, a gente vai tentar aprimorar e trazer uma melhoria com o que a gente tem disponível. Agradeço. Obrigado, Tenente Coronel. E a palavra está com o vereador Maurício. Boa noite, doutora Presidente. Boa noite, Clarice. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, Tenente Coronel. Boa noite, os soldados. O vereador Roque falou da estratégia. Eu sou lá do interior, São Marcos, e lá também tem estratégia. Tem um policial Cruz. E quando o policial chegou lá, o policial comunitário, não é fácil. O policial comunitário não tem dia, não tem noite. Tá, os caras estão sempre batendo lá. Mas ele chegou lá e instalou um grupo no WhatsApp. E foi ali em meados de novembro. Aí teve um auto estranho que chegou lá, aí a comunidade já grudou para ele. Esse auto aí foi fazer um assalto. E ele já pegou o comunitário de Caravaggio, já cercou, já engatou. Então, o policial está de parabéns lá. E que continue sempre assim. Eu sempre enxergava o comunitário dando as voltas dele lá na vila. Semana passada, eu enxerguei uma caminhonete da polícia. Ontem estava meu pai sentado lá, assistindo um pouco, passou 3 motos. Então, quem vê, opa, aqui tem gente que manda aqui, tem respeito. E que continue sempre assim. E o senhor falou da farda. Eu servi o quartel em 2004. Fui pelo piano. Então, a farda, ter essa veste, é um orgulho de usar ela. Quem enxerga ela, é um prazer de usar ela e mostra respeito para qualquer território do Brasil aí. E que vocês continuem sempre assim. Vocês são homens da lei. Muito obrigado aí. Estou de parabéns. A palavra é sua. Obrigado pelas palavras também. Nós temos o policiamento comunitário hoje em Farroupilha por insistência. Porque, realmente, se for ver, o nosso policial, ele está sozinho lá, mas não está sozinho. Ele está com uma estrutura, que ele se apoia, entre eles e também com todo o efetivo. Isso é muito importante. E os comandantes que se sucederam foram muito felizes em não acabar com esse sistema de policiamento, porque ele traz muito benefício para a comunidade, porque ele pessoaliza muito o trabalho. Nosso policial comunitário, ele é conhecido na região
E nisso ele se envolve mais com os problemas, ele está inserido, né? Ele vê as dificuldades da comunidade, ele tenta ajudar ao máximo possível, e quando extrapola a possibilidade dele, ele tem vários colegas de farda e amigos para poder ajudar ele a resolver o problema que aflige ele. Então, eu digo assim, ó, que o nosso policial ele não está sozinho, apesar de muitas vezes ele estar isolado em determinado ponto, né? E isso faz uma união, uma estratégia, digamos, de trabalho muito proveitosa. Eu digo que o nosso policial também ele tem que se dedicar, né? Ele tem que se abrir, né? Pega o seu telefone particular e coloca junto à comunidade, né? Às vezes, por exemplo, a loja fecha ali, ninguém incomoda mais, mas ele continua com o telefone 24 horas, sempre com a possibilidade de alguém ligar, trazer algum problema, e, claro, para a pessoa, aquele momento é o momento que ela precisa, então, é o momento que ela vai ligar. Mas a gente fica muito feliz, e feliz também porque nós temos policiais que se adaptam com esse serviço. Obrigado. Obrigado. Com a palavra, o vereador Tiago Ilha. Colegas vereadores e vereadoras, ao comandante Becker, né, seja mais uma vez bem-vindo a essa comunidade, a todo o seu efetivo, as pessoas que nos acompanham em casa também. A minha fala é só de trazer o reconhecimento, né? Eu observo há bastante tempo o trabalho, né, que a Brigada Militar faz. Estive à frente já dos principais eventos aqui da nossa cidade e não tem como imaginar, né? Nós temos eventos como a gente tem na nossa cidade sem ter o apoio da Brigada Militar. A Brigada sempre foi muito parceira nos últimos anos, fazendo um trabalho também voltado à comunidade, porque a comunidade também precisa se divertir com segurança, é importante que seja feito. Haja visto agora que se aproximam, né, as festividades como o Entrai, que eu tive o prazer também de ser presidente, então eu acompanhei de perto o trabalho de todos vocês em vários momentos, e claro que o nosso gabinete se soma também em auxiliar, né? Nós precisamos estar próximos, né, da corporação, não só no ponto de vista de discurso, mas sim também no ponto de vista efetivo de buscar melhorias, melhores condições, né, programas que auxiliem, né, e que possam estar presentes, não só como vereador, mas também falo isso como empresário, né? Eu acho que é importante essa ação. Eu comungo de ver muitos empresários e comerciantes como eu de ter esse medo, né? No comércio que nós trabalhamos, por exemplo, nós trabalhamos com grade, com fechado, com câmera. O cliente tem que tocar o interfone, a gente tem que olhar para depois abrir, né? Então isso é ruim para o empresário, para o cidadão fazer isso na sua loja, né? É algo muito difícil de se aceitar numa sociedade que a gente contribui com a máquina pública da maneira em que a gente contribui, né? Chega agora próximo do dia 20 e poucos, aí quem é empresário sabe a importante contribuição que é dada, né? Então, nas mais diversas esferas para os nossos governos, tanto municipal, estadual ou federal, e a gente precisa que, eu sempre digo que se esse recurso voltasse em serviços, em oferecer condições para a brigada, né, para a segurança, para a saúde, gente, não teria problema nenhum, né? E a gente sabe que, às vezes, esse é o passo que nos preocupa. Mas, no sentido de cumprimentar, sim, o trabalho feito e realizado, nos somar essas causas, aproveito também a minha manifestação, senhora presidente, para comunicar aos colegas vereadores que fui designado pela senhora e agradecer a oportunidade e pedir também que, depois da minha fala, possa me retirar pelo adiantado da hora, porque às 19h30 eu represento essa casa, também ao seu pedido, ao qual eu agradeço a oportunidade no lançamento da primeira entidade da Associação dos CTGs de Farroupilha, né? Nós vamos ter um fato até histórico e, para mim, muito me orgulho, senhora presidente, poder estar representando meus colegas vereadores como tradicionalista nato que sou. Muito obrigado. O senhor está liberado com sua falta abonada para representar esta casa. Ninguém melhor do que o senhor está sempre imbuído desta tradição gaúcha. Muito obrigado. Depois nos comunique como foi. Farei isso. Está liberado. Bem, obrigado pelas palavras também. E eu quero salientar, né, que a história da brigada se confunde com a história do Rio Grande. E a gente é muito bairrista, né? A única polícia militar de todo o país que tem nome e sobrenome
é aqui do Rio Grande do Sul. Então, a gente cultua muito isso, né? E não é à toa que a gente, às vezes, canta mais o hino rio-grandense com uma voz mais forte do que, às vezes, o hino nacional. Não por desrespeito, mas porque a gente gosta das nossas coisas, né? E eu acho que a Brigada Militar tem também esse vínculo muito forte com o Rio Grande do Sul e também um vínculo muito forte com a população, né? Veio o delegado Ederson, ele foi policial militar de Minas Gerais. E ele falou, mas nós lá em Minas Gerais a gente admirava a Brigada Militar, né? Então, a fama da Brigada, ela realmente é extensa pelos trabalhos, mas ao mesmo tempo é graças a esse povo, né? Porque a Brigada não é nada mais do que o povo gaúcho que está inserido ali numa farda, né? Nessa farda bege ali. Então, a gente tem orgulho da Brigada porque ela é aqui do Sul, né? Bem, eu vou deixar também, né, o meu telefone com a senhora, presidente, porque para os vereadores que ainda não possuem contato, até para poder a gente estabelecer alguma forma de contato também, de trazer algumas demandas que os senhores tiverem, né, nas comunidades, né, não tem horário ou momento ali que seja complicado para entrar em contato, tá ok? Qualquer coisa também a gente retorna depois, mas estamos à disposição. Obrigado. E com a palavra o vereador Tadeu. Obrigado, senhora presidente. Cumprimentar aqui o nosso comandante Becker. Com satisfação, porque o bom filho a casa retorna. A saudade não foi apenas nossa, mas foi vossa também, que eu sei que dentro da Brigada Militar, os espaços das pessoas que são especiais também é disputado. Eu tenho certeza que os grandes comandos o queriam para assumir também algum outro lugar e o senhor deu preferência para a Farroupilha. Aos comandados, eu não sei muito a história de vocês, mas conheço há 40 e poucos anos. Eu sou da época em que as romarias duravam o final de semana todo. Era algo fantástico. Eu sou da época que eu sabia o nome de cada policial que caminhava pela nossa rua, a Rua Independência, porque por muitos anos eu fiquei parte da Rua Independência. Na frente do Moinho Covolã, uma boa parte, depois em frente ao Hospital Cibele, eu sei dizer o quanto os senhores, apesar de muitos não terem ainda nem nascidos, muito menos já definido a profissão que queriam ser. Imaginem, eu tenho 40 e poucos anos junto da Brigada Militar. Lembro, comandante Becker, do primeiro PROERD, o qual eu tive o privilégio de apresentar. Né? Então, eu fiz parte, juntamente com a Brigada Militar, de muitas parcerias, de muito convívio. E saber que hoje vocês têm um representante do qual eu tenho 9 que são de ruas, mas me ensino o verdadeiro sentido do que é o amor incondicional do mascote. Lá em casa tem 9 da rua. Eu quero que vocês continuem ostentando esse orgulho pela Brigada e esse orgulho de ter entre vocês
um mascote que é o símbolo do amor e não poderia ser diferente a minha gratidão. Obrigado, senhora presidente. Sua palavra. Obrigado pelas palavras. Eu tenho 5, me ganhou. Me ganhou. Eu tenho 4 gatos também resgatados e um cachorro que quase atropelei e levei para casa, né? Acho que era destino. Aliás, a gente vai, né? Parece que atrai, né, os animais ali da gente, né? E realmente é uma felicidade a gente ter um animalzinho ali do nosso lado sempre. O nosso policial, ele enfrenta situações às vezes divertidas, né, como conviver agora com recruta, mas a gente também teve momentos muito tristes, né. Foram mais de 10 anos já trabalhando aqui em Farroupilha, na Brigada Militar, desde como capitão, como major, agora como tenente-coronel. Então, nesses 10 anos, a gente viu os extremos, né, de perder um policial pela criminalidade, o soldado Maier, né. Ao mesmo tempo, essa situação tão benéfica para todos nós aí desse animalzinho, mas a gente tem a nossa vida é cercada de extremos, né? Cada dia o nosso policial ele trabalha e assim, quanto mais o nosso policial trabalha, mais ele se incomoda. Quanto cada prisão é uma possibilidade de um processo que normalmente ele responde, né? Então, o nosso policial teria tudo para cruzar os braços, ficar encolhido, mas não, ele vai lá e procura uma incomodação. Ele vai lá e continua trabalhando, e isso nos orgulha muito, porque essa vontade de fazer, né, essa vontade de trabalho, pode não acertar todas as vezes, mas ele vai tentar todas as vezes acertar. Então, a gente sabe que isso é um diferencial, né? E, claro, podem contar com a gente sempre tentando melhorar os serviços, né? Sempre tentando melhorar. E esse eu acho que é o sentido, né? A gente não conhece, não sabe tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, o nosso policial vai aprendendo também como melhor se portar. Agradeço. Muito obrigado. E a palavra está com o pastor Davi. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, tenente coronel Becker. Uma alegria poder ter o senhor aqui. Também cumprimentar o tenente Lucas, tenente Elton. Com eles eu cumprimento todos que estão aqui. E quero só parabenizar aqui o trabalho, né, a excelência que eu sei que vocês têm trabalhado, executado suas distribuições. Dizer que o Farroupilha tem ganhado muito, com toda a equipe que tem se dedicado inconstantemente, tem feito seu trabalho e para nós, nos traz esta segurança e confiança de saber que vocês estão ali executando o seu trabalho, enfrentando, como o senhor colocou antes, né, dias difíceis também, que se enfrenta sempre, e a área de vocês é esse enfrentamento diário e superação também. Então, só registrar aqui nessa casa a nossa gratidão e dizer que o gabinete sempre está aberto, né, para que a gente possa ser um parceiro aí da segurança pública. Muito obrigado. A palavra está com o senhor. Obrigado pelas palavras. Também podem contar, né, com os nossos policiais, né, porque eu acho que é uma forma de também ter uma democracia, né? Nossos policiais estão presentes para trazer a liberdade das pessoas. E aqui eu acho que a gente tem toda uma evolução, né? Nosso policial hoje, a maior parte deles é estudante ou já se formou num curso superior, já tem um curso de direito, normalmente, que é o que eles procuram, né? Então, nós temos até um policial que ele foi se adaptando com o passar dos tempos, e isso também repercute em melhoria dos serviços, né? Aliás, o concurso para a Brigada Militar tem atraído muitas pessoas de outros estados, né? Tivemos vários e várias, inclusive aqui, por exemplo, tivemos dois policiais de Brasília. Na verdade, eles vieram para São Marcos, ali, que pertence para nós também, e não se adaptaram, daí estão voltando lá para o Distrito Federal. Mas nós temos pessoas de diversas
partes do país agora dentro da Brigada Militar. É um atrativo, né, o serviço público, e na Brigada Militar também não é diferente. Às vezes a gente perde também, né, perdemos para a SUSEP, né, alguns policiais civis também. Tudo é questão de busca a melhoria salarial por parte do nosso policial, né? O que é uma pena às vezes, né, porque a gente investe todo no policial militar, ele vai para uma outra instituição às vezes. Obrigado. A palavra está com o vereador Tiago. Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos que nos assistem. Tenente Coronel Becker, obrigado pela sua presença. Saúdo o senhor em seu nome, saúdo todo o batalhão que está presente. As minhas palavras aqui são de agradecimento, né? Eu acho que o profissional que sai de casa com o objetivo de proteger a comunidade e, em protegendo a comunidade, botar a sua própria vida em risco, merece meu respeito e merece o respeito de toda essa casa. Quero dizer também que todas as mortes que houveram no município no primeiro trimestre desse ano foram pessoas ligadas ao tráfico. A grande maioria dessas mortes foram pessoas ligadas ao tráfico, diretamente ao tráfico, ao roubo, ao assalto, ou seja, à bandidagem. E eu sou médico, e eu acho que todas as vidas são iguais e a gente tem que preservar todas. Porém, aí, muitas vezes, se questiona por que o policiamento não está lá na SFAM? Por que o policiamento não está lá no bairro industrial? Sabe que é lá que está? Por que não vai lá? Eu sou contra, Tenente Coronel, porque os cidadãos que têm aqui têm filhos, têm família, e por mais que eles estejam nos protegendo, eu acho que, enquanto não houver pessoas de bem morrendo, eu acho que tem que usar as câmeras, tem que usar a inteligência que vocês têm e tem que tentar se afastar. Como eu digo, não tenho preconceito nenhum, mas eu acho que vocês estão aqui principalmente para defender a comunidade e as pessoas de bem. Quem escolheu o tráfico sabe que a expectativa de vida diminui, sabe que pode morrer, e ele mesmo assim fez essa opção. Isso é democracia. É a escolha que esse cidadão fez. Vai arcar com a sua escolha. Então, se cuide, se valorize. Faça um trabalho para aumentar a autoestima da nossa comunidade. Eu tenho dito que um povo com uma boa autoestima é um povo saudável, feliz e com um sentimento de segurança aguçado. Obrigado por vocês existirem. A palavra está com o senhor, Tenente Coronel. Obrigado pelas palavras, pela atenção. Os nossos policiais, realmente, a gente até às vezes fica falando, tem que dar atenção para toda a cidade, né? Onde estiver a população tem que estar presente. E é difícil realmente estar em todos os pontos, né? Hoje mesmo teve uma prisão ali no São José, um traficante, né? E a gente sabe que cada vez que o nosso policial entra, tem alguma oportunidade de dar alguma coisa errada ou até de entrar no confronto. Mesmo assim, os nossos policiais eles vão em frente. E hoje nós estamos muito felizes que o nosso policial está equipado. Eles têm armas longas, né, já mais aprimoradas, todos têm coletes. Teve uma época lá que os nossos policiais iam com um revólver 38 ali, 6 tiros, sem colete, e enfrentavam o perigo, né? E olha, naquela época não acontecia tantos problemas quanto hoje, né? Mas claro, a criminalidade evolui e o nosso policial tem que se aprimorar, né? Então nós temos ali o efetivo que acaba reprimindo um pouco mais ali da força tática, né? Que vai nesses locais, né? Apesar de às vezes se colocarem mais em risco, né? E o nosso policial fazer o policiamento aproximado do interior, mais agora na área central ali, policiamento mais a pé. Então, na verdade, a gente tenta se desdobrar de várias formas para atender os públicos diferentes aí, mas agradeço aí a preocupação também com o nosso policial. Obrigado.
O senhor sabe que a falta não será justificada. Sim. Tudo certo? O senhor pode se assentar. Por último, o vereador Marcelo, que junto com a bancada do MDB é um dos proponentes desse convite. Boa noite a todos. Muito obrigado, senhora presidente, coronel, tenente, coronel Becker, colegas vereadores, pessoas que nos assistem presencialmente, assessores da casa, imprensa, pessoas que nos assistem também de casas e, principalmente, nossa corporação, 36º BPM. Parabéns pelo trabalho, pelo êxito, muito sucesso nessa nobre missão e nas suas vidas. Bem como também ao Fernandes e à Graziela pela nova função também. Muito sucesso. Na nossa fala, tenente Becker, você falava no telefone objetividade e praticidade. E eu colocaria profissionalismo e competência também. O que eu tive o privilégio na audiência pública do dia 6, onde o senhor estava presente, onde eu citei que Farroupilha é segura, sim. Pelo brilhante trabalho que vocês vêm desempenhando na nossa cidade e felizes por morarmos aqui. Quero agradecer também o voluntariado na nossa campanha Me Respeita, sempre muito gentil, participando do treinamento, e a Patrulha Maria da Penha, importantíssimo nesse trabalho junto à coordenação da mulher. E quando eu tenho o privilégio também de finalizar algum treinamento, eu digo que o agressor não vai ter vez em Farroupilha. E agora eu complemento, o agressor e o crime não vai ter vez em Farroupilha. Parabéns pelo recruta também. E, se você me permitir, eu gostaria de ler algumas palavras bem direcionadas a esse momento de hoje. 2022 está sendo um ano rico em acontecimentos desafiadores, mas também gratificantes. Para nós, personalidades públicas, temos o compromisso de zelar pela identidade municipal, subsidiando no que for necessário as instituições com as quais nossas ações estão irmanadas. E falando também em personalidade, hoje é com muito entusiasmo e um sentimento de satisfação que destaco a sua presença e agradeço desde já o convite. Falo em nome da nossa bancada, doutora Eleonora, meu colega Felipe Maioli, pela aceitação, na qual você vem fortalecendo a segurança de nossa cidade, juntamente com a sua corporação, conectando a sociedade farroupilense com seus anseios. Igualmente, tem tido uma atuação determinante para a manutenção da disciplina em áreas que talvez a desordem vinha ganhando algum espaço, e também no combate ao crime, bem como nos proporcionando seguridade na ordem pública, indispensável ao nosso êxito nas situações de responsabilidade enquanto gestão e quanto ao exercício da plena cidadania. No mundo moderno, a força da segurança pública incorpora funções inéditas, e uma delas você comentou, justamente um trabalho de inteligência, logo envolvendo o meio científico, tecnológico e social. Para essa tarefa, tornam-se indispensáveis o esforço e a participação conjunta e, para tanto, reiteramos nosso engajamento nessa jornada. E, finalizando, então, Tenente Coronel Becker, a segurança pública foi potencializada pela sua capacidade de coordenação, determinação, resiliência, firme ação de comando e liderança. Manteve a ordem e cerceou a violência. Muito obrigado. O senhor está com a palavra, Tenente Coronel Becker. Obrigado pelas palavras, pelo convite, né, de estar presente aqui. A gente se sente muito honrado de estar aqui, porque é a Casa do Povo, a casa onde a comunidade pode se expressar através dos senhores, né? Ela pode dizer que caminho Farroupilha quer seguir, e a gente fica muito enaltecido de estar aqui presente, conversando, né, e se colocando à disposição sempre para poder dialogar e trazer mais informações que a população tanto precisa. Eu digo que é um trabalho árduo, né, que a gente vai pegando a experiência com o passar dos anos, nem sempre é um mar de rosas, né, mas a gente tem que, às vezes, tropeçar e seguir em frente, e assim é a nossa vida, né? A gente... eu estava comentando até, cada um tem
tem a sua cruz, né? Todos nós temos dificuldades, problemas, e quem vê ali uma pessoa não sabe o que cada um já passou pela sua vida, né? Fatos que me marcaram muito até, de perder um afilhado de 1 ano e 7 meses engasgado com comida aqui em Farroupilha, né? Bem na época do Caravaggio ainda, né? Foi ter que ir lá, olhar ele, né? Já sem vida lá no hospital, foi uma das coisas mais tristes aqui que aconteceu para mim, mas ao mesmo tempo a gente traz muitas alegrias que a gente passou aqui na cidade, que a gente conseguiu vivenciar, e com certeza a gente acaba sempre focando nas partes mais alegres para a gente poder superar as outras dificuldades que a gente tem tantas e tantas no passado dia. E eu acho que a gente manter, né, essa simplicidade de lembrar um dia que a gente aprendeu a capinar e sabe o que é carpir um lote lá e pegar as ardideiras no pé lá, né, e sair pulando, né? A gente lembrar às vezes das dificuldades que era de quando criança de não poder comprar um cachorro quente, que era muito caro, né, ou um picolé, né? Eu acho que hoje eu exagero um pouco porque não tive quando era pequeno, mas eu acho que tudo é uma parte de superação e nos acaba trazendo uma evolução, né? Assim como a gente vê os policiais novos, jovens ali, né, que vão aprendendo o seu desempenho de serviço e, com certeza, eu acho que é algo conjunto, né? A gente não trabalha sozinho, a gente não comanda sozinho, né? Eu divido, né, a responsabilidade acaba assumindo, né, para mim, mas eu acho que o mérito a gente tem que dividir com todos esses nossos policiais que trazem todas essas alegrias do dia a dia do policiamento. Então, fico muito feliz de estar, né, à frente desses policiais, mas sabendo que a gente está lado a lado. Aliás, eu me lembrei de uma situação esses dias atrás, né? Como é ruim a gente estar sozinho. Me lembro de uma oportunidade, tinha um carro roubado vindo de Caxias para cá, e eu tinha operado a perna ainda. Eu estava só com uma pistola, não tinha nem os carregadores, não tinha o colete, nada. Eu estava numa viatura almoçando, daí a gente saiu para lá. Daí a gente saiu, vinha de Caxias do Sul, e o pessoal estava em cerco, já tinham trocado tiros, eram 4 criminosos, e a gente parou a viatura e eu saí correndo, quer dizer, correndo meio capenga para um lado, né? E quando eu vi, eu não encontrava mais meu companheiro. E quando olho para frente, vinham os 4. Né? Claro, naquela hora, né, a gente dá uns gritos, parar a polícia! Sorte que eles acreditaram que não podiam nem correr atrás deles, né? Mas às vezes a gente se sente sozinho, mas logo veio toda a equipe, né? E nos livra daquele sufoco, né? De repente até virar uma vítima, né, dos próprios criminosos, porque a gente se coloca em risco quando a gente está sozinho, mas a gente está muito mais forte quando a gente está em equipe, e o 36 é uma grande equipe. A gente está em uma grande equipe aqui. Agradeço o convite de estar aqui, né? E estamos sempre à disposição para trazer mais informações e a gente contribuir com a comunidade. Tenente Coronel, se o senhor assim o desejar, o senhor está convidado a fazer algumas considerações finais. Eu já fui meio que direcionando, né? Mas só realmente dizer que a Brigada Militar ela está, né, presente junto à sociedade e com certeza, se houver alguns erros, né, que nos chamem a atenção, nos tragam informação, porque vamos tentar resolver, né, e fazer o máximo possível nisso. Mas eu posso afirmar, até pelos nossos policiais, a dedicação e a força de vontade que eles têm, né? Às vezes a gente suga um pouquinho demais eles, né? Mas também tem essa compreensão por parte deles. Agradeço a oportunidade novamente. Nós agradecemos a sua presença, as suas considerações maravilhosas.
E nós vamos suspender a sessão por 2 a 3 minutos para que todos nós possamos tirar uma foto e convidamos todos os representantes do 36 BPM que aqui se encontram para subir ao palco, inclusive o cão recruta, para subir aqui para que possamos tirar algumas fotos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.